Olá, amigos do canal da Fraternidade, da playlist aí Bate-Papo Espírita. Eu queria falar um pouco hoje sobre a desobsessão, mas numa ideia para as pessoas que estão em tratamento, ou que farão tratamento, ou que já fizeram, na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, pelo motivo para que elas compreendam melhor o que é isso e qual o seu papel nesse trabalho. A desobsessão é um tratamento, é como se você tivesse uma patologia e você vai fazer um tratamento para resolver aquele problema, aquela patologia. Então a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a influência dos espíritos, sobre o que é a obsessão, né? Para daí entender a desobsessão. Uma das coisas já, o único modo de as pessoas fazerem um tratamento de desobsessão na Fraternidade Espírita Candeia de Maria é através da conversa fraterna, né? Com um dos associados, das pessoas aí que fazem esse atendimento. Nesse atendimento é identificado, vamos se dizer, essa questão, essa necessidade da desobsessão, seja pelo atendente, pelos sintomatologia, pelo que a pessoa nos traz. A pessoa que atende, ela já vai ter essa percepção, e às vezes também pela influência mediúnica ali do atendente, né? Seja uma influência mediúnica mais direta, que seja aí uma psicofonia, a própria entidade vindo trazer essa necessidade, mas na maioria das vezes ela é a mediunidade intuitiva, né? Todos eles são, todos os atendentes nesse sentido. Então, por isso que dentro da casa, no ambiente, é sempre melhor para a gente estar podendo fazer realmente essa análise. Então, a obsessão, segundo o Espiritismo, é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Então, ele está dizendo, nós somos um ser encarnado, as pessoas que desencarnam, que morrem, a gente entende no sentido comum, elas desencarnam e elas passam a habitar alguma das dimensões espirituais. Há dimensões que estão muito longe da onde nós vivemos e há dimensões que são análogas, muito paralelas aqui. E por alguns motivos, algumas pessoas se prendem a esse ambiente mais próximo, terreno, e espíritos, não sendo corpóreos nesse momento, eles podem estar então próximo de alguém, se ligar a essa pessoa, e essa ação desse espírito persistente sobre ela pode se tornar uma obsessão. Até Allan Kardec pergunta para os espíritos se eles influenciam nossas vidas, e diz que sim, a tal ponto que muitas vezes eles que nos guiam. Então está dizendo que muitas ideias, muitas coisas que a gente às vezes faz, de repente nem foi nossa, sabe? Foi uma sugestão que a gente não percebeu, de onde veio aquele pensamento, de onde veio aquela ideia. Mas a obsessão, ela sempre vai ser negativa, porque o nosso anjo de guarda, nossos protetores, espíritos familiares que estão bem, eles não nos constrangem a fazer nada. Eles podem nos intuir, nos influenciar, nos dar ideias, mas eles não nos constrangem, não é persistente. Se ele me indica fazer algo de bem, que é bom para mim, o meu guia espiritual, e eu rejeito, ele aceita o meu livre-arbítrio, mas é eu que vou ter que responder por aquilo. Então, os guias espirituais, eles estão em um padrão vibratório, em uma sintonia. Os obsessores estão em outra. Então, não é já para começar que o obsessor que vai me alcançar, não é o obsessor que vai me forçar a baixar a minha vibração. É eu que baixo, que entro na sintonia deles, e nesse momento que eu entro na sintonia, ele pode ou não se transformar em uma patologia de obsessão. Por quê? Porque todo mundo em algum momento, ele tem um momento mais triste, de irritabilidade, um desequilíbrio. Então ele baixa a vibração, entra na sintonia com esses irmãos, de a pouco ele percebe que lá não é muito legal, ele entra em prece, em oração, trabalha aquilo dentro dele, ele sobe de novo, pronto. Não há uma obsessão ali, porque ele já saiu daquele nível, ele não está preso com aquele espírito, o espírito não ficou ali com ele porque ele saiu daquele padrão. Agora, às vezes, o padrão dela já é mais baixo. Isso nem é uma questão de a pessoa ser uma pessoa ruim ou não. É um processo de, digamos assim, às vezes do dia a dia dela. De repente ela vive em um ambiente de trabalho onde é muito difícil.
aonde há muito estresse, há muito nervosismo, há muita cobrança, há muita aflição, e ela vive naquele padrão. E nesse ponto, alguma entidade, por algum motivo, acaba ali se acoplando com ela de forma em pensamento, né? Em sugestão, e eles começam a vibrar na mesma sintonia. É aquela pessoa que fica com a rádio sempre na mesma sintonia. Então, quando esse espírito começa a fazer essa influência, ele começa a ser uma obsessão. Então, o espiritismo vai dizer que a obsessão ela não é apenas, não tem um padrão, ela vai ter alguns estágios. Você vai chamar de simples, fascinação, subjugação. Vai ter em André Luiz as obsessões complexas, as simbioses obsessivas. Então, tudo isso seria processos obsessivos com a influência de espíritos, mas em graus muito diferentes. Então, esses graus não daria para a gente ter nesse nosso tempo aqui explicando isso tudo, né? Mas tem graus. Então, vamos pensar de graus simples até graus muito complexos. Quanto mais simples, mais fácil de ser retirado. Quanto mais complexo, mais difícil, né? Então, a simbiose ela é não é falada muito na doutrina, mas André Luiz nos traz isso. Ela seria um teamento entre o espírito desencarnado, o obsessor, e a pessoa, o obsediado. E André Luiz descreve um caso que eles foram tratar, ele descreve assim, como se fosse uma teia, uma rede, que ligava desde o centro de força genésico, da parte da cintura ali, ligado aos órgãos reprodutivos, até o topo da cabeça, como se tivesse duas pessoas aqui e essa rede sobre os dois. E essa rede, ela é o quê? Ela é ligada a centros de força, que a gente tem muitos, não tem apenas um só, né? Não são apenas 7 principais, mas cada poro, na realidade, é um centrinho de força. É um centrinho ali. Então, ela começa a ligar no mental, no emocional, no genésico, que são os distúrbios, muitas vezes, sexuais, no gástrico, distúrbios alimentares, né? No coronário, distúrbios emocionais, mental, a mente, chakra coronário, a mente começa já não discernir muito, a pessoa começa a poder ter um estado de bipolaridade diagnosticado pela psicologia, pela psiquiatria. Nesse caso, ele já é mais complexo, não é uma coisa assim, vou fazer um trabalho e resolveu. Tem que ser uma coisa a longo tempo, porque assim, um caso desse, ele não é de um dia para o outro. Isso aí, às vezes, vem de anos, é ligado um fio, aquela sintonia que eu digo, sintonizou, ficou, está conectado. Aí sintoniza mais um, aí sintoniza outro, e vai criando essa teia, um de cada vez. Então, para ser desconstruída, ela também precisa ser a longo tempo. Então, para um caso desse, não precisa nem só trabalho de desobsessão, que a gente vai explicar o que é. Precisa também uma terapia adjunta de magnetismo. E muitas vezes nem só passe as terapias de magnetismo de aplicação, concentrada, dias marcados, mas de um médio ali ajudando na magnetização, como o próprio Allan Kardec nos diz na Revista Espírita, que uma cadeia magnética contribui e facilita o desacoplamento de entidades, né? Então, a simbiose, ela tem esse caráter. E daí uma coisa interessante, que é bom a gente já comentar aqui, às vezes a pessoa ela vai no centro espírita em estado de simbiose e ela começa a ter sintomas de mediunidade. E às vezes essa pessoa, dependendo de onde ele vai, eles já indicam a ela desenvolver a mediunidade e começar a trabalhar a mediunidade para parar isso. E a gente não está dizendo que de repente há pessoas médias com caráter nesse sentido, mas às vezes é simbiose. Dependendo do atendente, se ele não perceber isso, ele pode ser prejudicial e fazer um trabalho mediúnico nesse sentido. Porque o estado de simbiose, ela dá também uma sintomatologia de transe mediúnico. E eu quero explicar para ver se vocês entendem, ó. O espírito, quando ele está em simbiose do meu lado, né, em obsessão, junto do jeito que eu comentei, ele percebe e sente tudo que está no mundo extrafísico. A pessoa física, ela percebe e sente tudo que está no mundo físico, ela é influenciada por isso. Mas quando ela sente alguma coisa no mundo físico, o espírito sente também. Se a pessoa bebe, o espírito usufrui daquela bebida, quando é do álcool, do vício, ele usufrui daquilo. Se a pessoa
tem um desequilíbrio, vamos se dizer, no gástrico, ela se alimenta, o espírito está sentindo tudo aquilo que é do físico. Ou seja, o espírito, não estando no mundo físico, utiliza do corpo da pessoa a qual ele está obsediando para estar usufruindo muitas vezes essas coisas do mundo físico. Eles têm todas essas percepções. E é mais ao mesmo modo que o espírito sente e usa as coisas do mundo físico, o obsediado, a pessoa viva, ela sente as coisas que o espírito sente no mundo extrafísico. Então, o que acontece? Às vezes esse espírito, ele de repente, por algum motivo, ele tem seu emocional, ele é uma pessoa só sem corpo, mas com corpo energético, e ele fica extremamente triste, e a pessoa fica triste. De repente, ele vê algumas situações e um ambiente, ele vai no centro espírita, por exemplo, quer para receber ajuda, amor, carinho, para ele começar a trabalhar o desenvolvimento do seu eu, para ele sair dessa obsessão. Essa entidade, ela não se sente bem lá, ela se sente mal. E daí a pessoa começa a passar mal no centro espírita. É ela que está passando mal? Não, é o espírito. Só que o espírito transmite para ela, pela simbiose, não por uma questão que a pessoa é médium, entende? De repente ela chega em algum ambiente, ela encontra algo que ela não gosta lá. E ela começa a ficar nervoso, esse espírito. A pessoa pode ficar nervoso. Então, às vezes, aí ela é diagnosticada como mediunidade e às vezes não é, se for simbiose. Tratando a obsessão e a simbiose, aí que vai ver se essa pessoa tem ou não um caráter mediúnico. Mas primeiro tem que tratar, a desligar esse irmão com tempo, com carinho, internar ele, para depois ver o comportamento da pessoa e ver se ela ainda mantém, vamos dizer, sintomas mediúnicos ou não. Porque aqui a gente está falando da mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médios de um certo grau. Então, ok, isso seria a obsessão. A obsessão também é vista pela ciência no Código Internacional de Doenças, um livro chamado CID-10, no item F44/3, como transtornos de possessão. Então, ela também é vista pela ciência, também é entendida. Se a pessoa vai, vamos dizer, em um psiquiatra, e ela começa a tomar alguns remédios alotrópicos, alguma faixa preta, nesse sentido, ela começa a bloquear uma parte cerebral chamada de glândula pineal, aonde é que traz um contato maior com a parte espiritual. E ela acaba de a pouco ficando um pouco mais tranquila, melhor, mas não quer dizer que está tratando a obsessão. Então, muitas vezes, tem obsessões que vai precisar do tratamento da desobsessão, que é do tratamento magnético, evangelho, a pessoa fazer os seus evangelhos, vai precisar de psiquiatra, vai precisar de medicamento e, às vezes, de acompanhamento psicológico. Só que tudo tem cura, mas a pessoa vai precisar se ajudar, se esforçar. Tem processos que a pessoa está num quadro tão difícil que a família vai precisar ajudar e intervir nisso ali, né? Então, quando se percebe, desde que seja uma obsessão simples a uma complexa, ou a uma simbiose na Fraternidade Candeia de Maria, a gente sugere a pessoa fazer o trabalho de desobsessão. Como funciona? Ele é online, às 20 horas, na terça-feira, pelo canal do YouTube. Aqui no canal do YouTube, a gente vai ter uma palestrinha, que ela é gravada anteriormente por um dos trabalhadores, e a gente bota programado para liberar exatamente às 20 horas. Por quê? Porque às 20 horas, esse trabalhador que gravou a palestra, ele está em sessão mediúnica. O que é a sessão mediúnica? É onde se reúnem os trabalhadores mediúnicos da fraternidade e nesse dia a gente tem um contato mediúnico com as entidades desencarnadas. A gente tem ali um dirigente, que ele é o dialogador, ele vai conversar com as entidades, a gente tem os médios de apoio, de sustentação, a gente tem ali os médios psicofônicos, conhecidos às vezes como que vai fazer a incorporação, a gente prefere usar esse nome psicofônico. E ela tem uma disciplina extremamente forte e rigorosa. 8 horas em ponto é feita a prece de abertura. 5 para as 8 é fechada a porta. O trabalhador que chegar atrasado desse tempo, ele já não entra na nossa casa. Ele vai ficar lá na biblioteca, em concentração, aguardando o fim da sessão para depois entrar lá com nós, fazer a oração de finalização, tá?
Então, por quê? Porque ele realmente não é uma coisa... Moisés proibiu a comunicação com espíritos lá na Bíblia. A primeira coisa que já diz isso é que a comunicação existe e é possível. Só que quando Moisés proibiu, é no sentido de que havia uma frivolidade nas comunicações. Por qualquer coisa, em qualquer caso, em qualquer lugar, eles faziam lá uma sessão mediúnica e convocavam um espírito, um familiar que desencarnou, para saber com quem era para ficar os bodes e as cabras, as terras. Então havia uma frivolidade, havia uma evocação dessas entidades. Então, assim, hoje a gente fala a mesma coisa que Moisés. Não faça isso na sua casa. Não faça isso com um grupo que não tenha uma harmonização. Allan Kardec nos diz que para ter uma reunião mediúnica séria precisa ter conhecimento teórico, que seria tudo que ele já tinha escrevido, estudado sobre o espiritismo, e mais harmonia com o grupo. Então, é um grupo que já está há muitos anos juntos, por isso que ele é fechado. E a pessoa que é o paciente, ele vai estar com o nome dele num caderninho que a gente chama de desobsessão. Ah, nós lemos aquele caderno antes? Não, de forma nenhuma. É colocado esse nome ali por uma questão de comprometimento com a casa, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas estão em trabalho. Mas a espiritualidade, a partir do momento que a pessoa aceita fazer isso, ela vai começar a fazer, vamos se dizer, um estudo sobre o paciente. Ela vai começar a acompanhar ela. O trabalho não é só naquele dia. Ela vai acompanhar, ela vai estudar, ela vai visitar a pessoa no seu trabalho, à noite, em casa, na hora que ele dorme, qual o seu comportamento, avaliar os espíritos que convivem com ela nesse ambiente, para daí no dia da sessão, aí fazer o quê? Aí fazer a finalização muitas vezes, ir lá e realmente resgatar esses irmãos que estão ali por algum motivo prejudicando as pessoas e a ele próprio. Porque a obsessão ela pode ser por ódio, e por ódio, na maioria das vezes, são de vidas passadas, não são de agora. Se esse espírito me persegue, é porque ele quer vingança, e se ele quer vingança, é eu que fiz o mal para ele. Então, não é só ele que é espírito ruim, né? Então, na realidade, ele talvez só não aprendeu a perdoar, que Jesus nos sugeriu. E aí eu pergunto para nós, será que eu perdoei todas as pessoas que já puderam me causar algum mal, alguma coisa nessa vida? Será que eu estou pedindo para a casa espírita convencer um espírito a me perdoar por algo talvez que Deus não me permite lembrar, porque iria ser muito pesado para mim? Só que daí eu não perdoo alguém aqui próximo que me fez, talvez, simplesmente uma mágoazinha pequena e para mim, no meu orgulho, eu não perdoo? Esses espíritos, eles utilizam isso no diálogo, quando se perde. Perdoa, meu irmão, perdoa a pessoa. Eles, não, ele também não perdoa ninguém. Ele está lá com o peito cheio, com o coração de rancor, de ódio, de mágoa. É por ali que eu entro. Eu só entro porque ele permite. Às vezes isso ele fala para o dialogador. Entende? Então, como é importante a parte do evangelho nesse ponto? E aí um outro fator que acontece. Às 20 horas em ponto a gente começa. Agora a pessoa veio no centro, botou o nome no caderno. E simplesmente, no momento que ela se comprometeu a assistir o vídeo, ela não está nem aí. Ela esquece, não faz a prece, não faz a oração, simplesmente nada. Você acha que os espíritos vão fazer o trabalho por você? Não vão. Então, outro dia, o pai José, um amigo espiritual nosso aqui da casa, ele disse, ó, muitas pessoas que estão tendo o nome no caderno da desobsessão não estão sendo ajudadas, porque elas não se permitem. Porque elas não abrem um campo. Pensa se você ligar para o cara da internet para vir arrumar sua Wi-Fi às 8 horas da noite. Ele chega ali e você não está em casa. Ou você está e não abre a porta, fica na cama deitado. Ele vai conseguir arrumar? Ele não vai. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Se for para mim vir numa casa espírita, fazer uma conversa, me comprometer com o atendente, que eu vou fazer, eu vou acompanhar, e eu não fazer isso, é melhor não fazer. É melhor nem vir. Por quê? Porque eu vou começar a mexer com alguma coisa e essa alguma coisa pode não gostar do que eu vou mexer. Então eu preciso ir até o final. Então, na maioria das vezes, a gente marca 3 desobsessão. Não é uma regra, mas é comum. Mas às vezes é uma, às vezes é 2, já teve caso de ser 6, sabe? Mas é mais comum 3. Então, aqueles 3 é um compromisso. Aí é lógico que pode acontecer, a pessoa... ela estuda à noite, pô, como é que ela vai parar o estudo para ir ver o vídeo?
Não é o vídeo que é o trabalho é o que acontece aqui. E o que a pessoa precisa fazer é abrir o pensamento e o coração para a espiritualidade. Então, às 20 horas, simplesmente ela pode estar lá no estudo dela, ou de repente num hospital, enfermeira, alguma coisa, e em pensamento, está ali com o grupo, mas em pensamento ela fala, pô, eu estou em trabalho, agora às 20 horas é a hora de iniciar. E faz uma prece em pensamento, mesmo de olho aberto, só convidando esses irmãos. Pode, ó, eu não estou em casa, mas fica à vontade, o que tiver ali vocês podem desenvolver, porque eu confio, sabe? Tanto em casa como no trabalho, sabe? Então essa parte ela é extremamente importante por parte do paciente, que se não tiver isso a gente não vai poder ajudar. E pelo que a gente acompanha pela nossa rede social, que a gente consegue ver ali, né, o tanto de visualizações do YouTube, pelo tanto de pessoas que a gente tem no trabalho de desobsessão, eu estou fazendo isso pensando nas pessoas, porque a gente não perde nada. E segundo nossos guias espirituais, se a gente explicar certinho e a pessoa não fez, o compromisso é dela, ela que perdeu. Mas se ela não fizer porque nós não explicamos direito, aí o problema é meu, o compromisso é meu. Então esse vídeo é até para isso, para a pessoa perceber e saber o quanto é importante ela fazer. Porque pelo que a gente percebe, a grande maior parte não acompanha, não está acompanhando. Então a gente sabe que existem efeitos psicológicos, efeitos obsessivos que vão fazer você esquecer, perder, vamos se dizer, o dia, dar vontade de outra coisa, chegar uma visita, convidar para algo, vai existir esses atrapalhos. Então, sabendo disso, é aquela disciplina rígida. Bota lá no Google, que tem ali a agenda do Google, né? Então bota ali na agenda, bota um lembretezinho. Bota ali um recado, um sinalzinho ali para naquela hora apitar. Opa, tem um trabalhinho hoje. Aí você já tem alguém para te auxiliar nesse sentido, né? Então, assim, essa parte sobre desobsessão, ela é bastante ampla. A gente teria muitos e muitos assuntos aqui, mas o que eu quero combinar com vocês? Se por acaso qualquer assunto que a gente falou aqui, vocês gostariam de saber melhor, falar mais sobre esse, sobre aquele, seja por curiosidade, por necessidade de conhecimento ou por não ter entendido, pode colocar tanto aí no canal do YouTube ou mandar quem tem o contato da Fraternidade no WhatsApp, pode fazer um áudio lá, fazendo o seu questionamento. E nesse áudio eu vou estar respondendo, escutando com amor e carinho, com o tempo, assim que possível, eu respondo se for o áudio direto lá, se for uma pergunta aqui eu faço um outro vídeo explicando a própria pergunta aqui, ok? Espero ter contribuído com algo aí, grande abraço, fiquem com Deus.